Bem, hoje nós teremos mais uma aula do nosso curso gratuito de decalques para queima em forno doméstico. Se você ainda não assistiu ao curso, ele está aqui na descrição do vídeo e eu ensino todo o passo a passo de como você criar seus decalques em casa e também queimar no forno que você faz bolo. Gente, é um curso incrível, inédito e que com certeza vocês vão adorar. E hoje eu vou atender mais uma vez ao pedido de vocês. Na última aula eu ensinei a fazer esse prato aqui, que é um prato de cerâmica branca, né? E ensinei como aplicar fotografia no prato. Foi até uma homenagem ao Dia das Mães. E depois dessa aula, muita gente me perguntou se era possível também realizar técnicas dos decalques em pratos incolor. E assim, gente, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Hoje nós teremos duas técnicas diferentes. Uma que eu vou ensinar onde você vai aplicar os decalques e vai levar a peça ao forno. E a segunda técnica que eu vou ensinar também, que não há necessidade do forno. Aí você escolhe, né, a mais adequada ao seu trabalho. Combinado, gente? Então, se você está gostando dessas dicas de hoje, da minha sugestão, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. Vamos lá aprender? E os principais materiais são muito simples. Nós vamos precisar de um prato incolor. Esse aqui é um prato tipo Duralex, muito fácil de encontrar. Mas, gente, todos os materiais estão aqui na descrição do vídeo, tá? E irão aparecer também no decorrer da aula um link onde vocês podem clicar e ir direto para a loja onde eu compro os materiais. Então, se você tiver alguma dúvida de onde encontrar materiais, é só abrir aqui a descrição do vídeo que vocês encontrarão todos os links das lojas para adquirir os materiais que eu uso nas aulas, combinado? Então, esse prato aqui, ele tem 22,5 cm, mas você pode fazer, né, no prato do tamanho que desejar. E como sempre, eu vou utilizar aqui as folhas de decalques. Eu gosto de usar as folhas da Ferax. Esse aqui é um decalque incolor para imprimir em impressora jato de tinta, tá? Ele vem assim, olha, totalmente branco. E nós imprimimos a arte que desejarmos. Mas tudo isso, gente, eu já expliquei na aula 1 do curso. Por isso que eu recomendo que vocês assistam o curso completo, porque na aula 1 eu ensino como configurar a impressora, como imprimir, né, os decalques aqui na folha em branco, como preparar o decalque com verniz. Tudo isso está bem detalhado na aula 1 e eu não vou ficar repetindo, né, em todas as aulas. E essas imagens aqui são as que eu vou utilizar aqui no prato. E essas imagens, gente, estão também no kit de impressão do curso, porque o nosso curso ele tem um kit de impressão onde você vai encontrar todas as imagens que eu utilizei nas aulas. Então, se você quer fazer um prato igual ao meu, tem lá no kit de impressão a imagem e eu também vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir. E esse kit ele está sendo sempre atualizado conforme as aulas avançam aqui no curso e eu vou colocando mais imagens no kit, tá? Então, se você já comprou, essa imagem aqui da aula de hoje já está disponível lá para vocês, porque como eu falei, ele está sempre sendo atualizado. E outros materiais que eu vou utilizar são tintas e vernizes que no decorrer da aula eu vou mostrar para vocês. Bem, quando eu ensinei a aplicar o decalque, olha só, no prato branco de cerâmica, vocês lembram que nós aplicamos o decalque aqui na parte de cima do prato, né? Porque ele é branco. E esse prato seria mais para decoração, que era um prato para o Dia das Mães, né? Agora, como esse prato ele é transparente, então eu posso aplicar o decalque aqui na parte de trás. Então, eu fazendo todo o trabalho na parte de trás do prato, a imagem vai aparecer aqui na frente e você pode utilizar esse prato no dia a dia, servir alimentos, lavar, que não terá nenhum tipo de problema. Então, a primeira coisa que nós fazemos, como sempre, né, gente, vai pintar vidro ou aplicar decalque em vidro, é, além de lavar, aplicar o álcool, porque ele precisa ficar bem limpo para que todos os materiais, né, adiram muito bem e não saiam depois. Então, olha, eu passo aqui o álcool, qualquer tipo de álcool que você tenha, tá?
passa e limpa muito bem, porque assim não fica nenhum resquício de gordura e o decalque vai fixar muito bem e depois a tinta que nós vamos aplicar também vai fixar super bem, tá? Tô usando um guardanapo de papel mesmo, olha, é só passar o álcool e já deixo aqui do lado, tá? E agora chegou o momento, né, de nós recortarmos o decalque. Como esse decalque ele é de fundo transparente, então eu posso recortar e deixar uma pequena margem ao redor, porque depois ela ficará imperceptível, né? Então eu quero primeiramente recortar esse motivo aqui do meio e depois alguns desses, né, para nós colocarmos no prato. Sempre no decalque eu procuro utilizar a folha toda, né, para não deixar espaço em branco, porque assim vocês terão, né, mais imagens para usar. Porque mesmo que essas imagens não sejam usadas todas nessa aula, você pode guardar, né, os pedaços aqui e usar em outros trabalhos, gente, ele não estraga. Então sempre procuro lá no kit de impressão deixar, né, com a folha o máximo preenchida de desenho, para que não haja nenhum tipo de desperdício. Olha, eu quero colocar, né, essa flor aqui bem na parte central do prato, né? Então agora eu só vou retirar um pouco mais aqui essa rebarba branca, ó. Mas vocês estão vendo que eu não estou preocupada em contornar bem direitinho a flor aqui, porque não há necessidade. Aí, gente, esse decalque aqui que eu estou usando é para impressora a jato de tinta, né? Então, se por acaso você tiver na sua casa uma impressora a laser, ou então, se você não tem impressora em casa e vai levar para imprimir uma copiadora, aí o decalque tem que ser para impressora a laser, porque eles são diferentes. Ele é um decalque branco como esse, só que a goma que vem aqui em cima é apropriada para impressora a laser. Então, se você tem impressora a laser ou vai levar na copiadora para fazer a cópia da imagem, do decalque que você quer fazer, me deixa aí nos comentários impressora a laser, porque eu mando para você o link do decalque adequado, né, para impressora a laser, tá? Porque muitas pessoas usam, né, a impressora a laser em casa, então aí tem que ser outro tipo de folha, né, de decalque, mas o processo restante é o mesmo, tá? Como imprimir, como preparar o decalque, é tudo igual ao decalque de jato de tinta. A única diferença é o papel mesmo, né, que para jato de tinta é um e para laser é outra. Bem, eu já recortei o decalque, recortei aquele motivo central que eu achei que tá bem bonito e vou colocar uma borboletinha também que eu adoro. E como eu falei para vocês, olha, eu guardei essa cartela que sobrou de uma outra aula aqui com várias borboletas e eu peguei uma delas para compor aqui o desenho, tá? E agora nós vamos aplicar na parte de trás aqui do prato, né? Então, vou virar o prato para cá, ele já está limpinho. E eu vou colocar o decalque na água para soltar a goma. Ele solta muito rápido, em menos de 1 minuto, você já pode retirar o decalque aqui e aplicar na peça. No começo ele enrola um pouquinho assim, e à medida que a goma do decalque vai hidratando, ele vai abrindo. Aí você sabe, né, que já está no ponto certinho para retirar e aplicar, mas é bem rápido. Aqui a água está na temperatura ambiente e é uma água comum da torneira. Aí, como nós estamos utilizando o decalque de fundo incolor, tanto faz você aplicá-lo com o desenho assim para cima, quanto aplicar com o desenho voltado para baixo, porque ele é dupla face. Mas eu sempre gosto, quando a imagem é grande como essa, aplicar com o desenho para baixo, porque eu acho mais fácil para retirar. Então aqui ele já hidratou bem, ó, retiro o excesso da água e posiciono, né, onde eu quero que ele fique aqui no prato. Aperto um pouquinho e já começo aqui a puxar o papel, olha,
seguro aqui, tá vendo? A pontinha do decalque e vou puxando o papel. Faça isso com calma, com delicadeza, até retirar todo o papel. Pronto, gente. Enquanto o decalque está molhado, você pode, né, posicioná-lo da maneira que quiser. Vocês viram que aqui a florzinha acabou se separando? Não tem problema, porque nós conseguimos, olha, posicionar direitinho. Só não dá para fazer isso depois que o decalque estiver seco, porque aí não tem mais como mexer, mas enquanto ele estiver molhado, a gente consegue posicionar, ó. Trago a flor para cá, ó, e junto, aí fica imperceptível. E agora que ele já está posicionado da maneira que eu gostaria, eu começo a retirar o excesso d'água e assim ele vai aderindo já ao prato. Olha, aperta com um pano limpo e assim o excesso d'água já vai saindo. E depois, para reforçar um pouco mais, eu uso um saco plástico, olha, coloco sobre o decalque e do centro para as bordas eu vou empurrando e assim eu retiro alguma ruga, alguma bolha que possa ter ficado e também a água que fica entre o decalque e o prato. Olha, só empurrando e assim ele fica bem lisinho, fixa super bem. E agora eu vou aplicar também a borboleta, vamos ver se vai ficar bom. Nesse cantinho ela vai ficar bem bonitinha, né? Olha só. Tá vendo? Combinou até com as flores. E aqui a mesma coisa, eu vou apertar para retirar o excesso d'água. E depois, com a ajuda do plástico, eu puxo para retirar alguma bolha que possa ter ficado. E agora, gente, antes de irmos para a próxima etapa, é bastante importante que o decalque seque bem, porque mesmo fazendo esse cuidado aqui com o tecido, ainda tem água, né? Tanto no decalque quanto aqui ao redor do prato, e é importante que ele fique bem seco para nós irmos para a próxima etapa, onde eu vou mostrar para vocês duas possibilidades, né, de aplicação aqui dos decalques, tá bom, gente? Até já! E agora que os decalques já secaram, eu vou ensinar para vocês, como eu prometi, duas técnicas diferentes para nós concluirmos o nosso trabalho. Então, a primeira delas, você vai levar o prato ao forno. E na segunda técnica, você não precisa levar o prato ao forno, tá? Então, a primeira técnica, onde você faz a queima, é deixar o prato do jeito que está, gente. Porque por mais que seja, olha, translúcido, o decalque fica muito bonito. Eu vou virar aqui, tá vendo? Ó, se você coloca na mesa, olha como fica lindo também o decalque e mantendo, né, o prato todo transparente. É uma técnica que fica maravilhosa. Aqui tá num fundo bege, mas se eu colocar também sobre uma toalha branca, olha só. Tá vendo, gente? Também fica muito bonito, então vai muito do gosto pessoal. E se você resolver, né, deixar assim o decalque com o prato transparente, a próxima etapa é o seguinte: você vira o prato e você vai passar somente sobre o decalque a Decorfix 150 base incolor brilhante. Então você mistura aqui a base incolor, passa somente sobre o decalque, deixa curar no mínimo por 24 horas e depois você vai levar no forno para queimar de 150 a 180 graus por 30 minutos. Aí seu prato já estará pronto para ser utilizado e você pode lavar normalmente e também pode usar com alimentos, porque o decalque, né, ele está aqui do lado de baixo e não vai interferir em nada nos alimentos e fica um trabalho também muito bonito. Mas nós podemos, além de deixar o prato assim incolor, pintar o prato, né? Então, normalmente, nessas técnicas de decalque, nós pintamos sobre o decalque com uma tinta branca, porque aí vai evidenciar bastante aqui todo o prato, né? Como se ele ficasse assim, gente, olha. Colocar a toalha branca, como se o prato ficasse assim, ó, todo branco,
né? E com decalque bem destacado no meio. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora, né? A pintar. E também nós podemos pintar com tintas acrílicas, tinta chalk e dar um acabamento para você não precisar levar ao forno, ou também você pode pintar utilizando, né, a Decorfix 150 na cor branca e fazer o mesmo processo da incolor, deixar por 24 horas e depois levar ao forno. Para vocês terem uma ideia, olha só, esse prato aqui, que também é um prato com decalques, olha, eu pintei com a Decorfix 150 na cor branca e fica um acabamento muito bonito. Eu já levei esse prato para queimar e agora ele está super resistente, eu posso lavar, já faz bastante tempo que eu fiz esse prato e olha só como fica lindo também, né? Fica uma outra proposta, além da proposta incolor. Mas agora eu vou ensinar para vocês como nós faremos sem utilizar as tintas de queima, utilizando tintas acrílicas, e vocês vão ver que o acabamento também fica lindo e não há necessidade de você levar ao forno para queimar sua peça. E agora para a técnica 2, gente, nós vamos aplicar tintas que não necessitam de queima. Então você pode usar tanto a tinta acrílica como também uma tinta chalk. Pode usar essa industrializada e pode usar também aquela chalk caseira que eu ensinei aqui no canal. E para aplicar, você vai virar aqui o prato, né, do lado que está o decalque, e você pode aplicar a tinta passando com o pincel e depois você vem com uma esponjinha bem macia e dá leves batidas para retirar alguma marca, né, de pincelada que tenha ficado. Esta é uma técnica. Ou você pode também pintar utilizando o torno ou o prato giratório. Aqui no canal tem um curso onde eu ensino a trabalhar com tintas de queima e forno doméstico. É um curso bem completo e lá eu ensino a maneira correta de usar torno, usar o prato giratório. Então esse aqui é o prato giratório comum, ó, onde você coloca a peça aqui em cima e pinta. Esse aqui é um prato que fica bem em conta e lá no curso eu ensino como usar. Então você pode usar o prato giratório, pode usar também esse outro torno, que é um torno profissional, que é a mesma coisa, gente. Você vai colocar o prato aqui em cima, vai girar o torno e vai passar a tinta com o pincel. E esse torno também é muito bom para esse tipo de pintura. E lá no curso, né, de tintas de queima e forno doméstico, eu também ensino direitinho como centralizar no torno, como fazer a pintura, e vocês vejam lá. Ou então, gente, pode usar algo que eu queria muito mostrar para vocês. Esse mini torno aqui elétrico. Já faz mais de um ano, acho que 1 ano e meio que eu comprei esse torno e eu tava louca para mostrar para vocês. Então eu aproveitei a aula de hoje porque eu quero fazer uma demonstração, né, de como usar esse torno elétrico. Ele é muito simples, ele fica mais barato do que comprar esse torno aqui profissional, manual. E eu realmente gostei bastante, viu? Aqui tem um botão de liga e desliga, né? Se você coloca esse botão para baixo, ele vai rodar aqui para o lado direito. Aí põe no meio, ele para. Se põe o botão aqui para cima, aí ele vai rodar aqui para o lado esquerdo. Aí você escolhe. E aqui nesse botão, você escolhe a intensidade. Se quer que ele rode devagar, olha, vai aumentando, ele vai rodando mais rápido. Ele é muito bom, gente, eu adorei. Então hoje eu vou ensinar vocês como fazer a pintura utilizando o torno, tá? Vou usar o torno elétrico, mas o processo, se você estiver usando o prato giratório ou um torno manual, é o mesmo. Ah, Ingrid, eu não quero usar torno, não tenho, não quero usar. Então faça aquilo que eu já falei. Pega aqui a tinta, passa com o pincel aqui atrás, né, do prato, e se ficar alguma marca de pincelada, você vem aqui com a esponjinha, ó, vai dando leves batidas, retira a marca de pincelada e aí também o prato fica bem bonito, tá bom? Aí eu acabei nem mostrando para vocês, ele vem com esse disco aqui de base, né, que é muito bom para pratos, mas ele tem esses 2 discos aqui menores. Olha, se você quiser pintar copos, xícaras, aí é só encaixar aqui, retira esse, encaixa o outro
que também fica muito bom para pintar peças menores. E aqui sobre ele eu coloquei fita dupla face, que é para fixar bem o prato aqui e poder girar tranquilamente, né, sem nenhum problema. E todos os materiais, gente, que eu estou usando aqui na aula, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o local onde vocês podem comprar, inclusive aqui o mini torno, tá? E agora vamos começar nossa pintura. E a primeira coisa que eu quero fazer é uma faixa aqui bem na borda do prato. Eu quero fazer nessa cor aqui, olha. Essa cor aqui é um rosa ciclame, muito bonita, que eu achei que vai combinar aqui com a cor, né, das minhas flores. Então, eu vou passar primeiro e depois passar o fundo, né? Porque eu quero que ela apareça em primeiro plano. Para fazer faixas, eu gosto sempre de usar pincéis tipo adaga, como esse aqui, olha, ou então pincel chanfrado. Esse aqui é da Ceramic 761, número 6, que é um pincel adaga. Aí eu venho aqui, olha, carrego bem meu pincel na tinta, vou ligar o torno. Simplesmente vou encostar aqui, olha, o pincel e ele já vai fazer a faixinha aqui lateral. Eu vou esperar parar um pouquinho. Vocês viram como é fácil? É só encostar o pincel, olha, e deixar que o giro do torno já faz todo o trabalho de pintura e a faixinha fica perfeita. Então, se você quiser fazer uma faixinha como eu fiz aqui, aí precisa usar algum tipo de torno, tá, gente? Ou esse aqui, né, que eu tô demonstrando para vocês, ou então utilizar aquele torno manual ou prato giratório, porque realmente precisa o prato tá girando para você encostar o pincel e pintar. Mas olha só como ficou perfeito, né? Aqui a parte da faixinha que eu pintei ao lado do prato. Agora eu vou deixar secar primeiro essa tinta para depois passar a tinta branca, que será a tinta de fundo. E agora que a tinta aqui da faixinha já secou bem, eu vou aplicar sobre ela a tinta branca. Como eu falei, vou usar a tinta chalk branca. Olha, então aqui é o mesmo processo, gente, só que nesse caso, para fazer a base, eu vou usar um pincel chato. Esse aqui é da Condor, número 284/20, um pincel chato, olha, de cerdas bem macias, tá? Então, carrego bem o pincel aqui na tinta, ó. E a maneira como eu vou passar, deixa eu tirar um pouquinho a tinta aqui, é do centro para as bordas, tá? Então, eu vou encostar o pincel aqui no centro, aí o torno vai começar a rodar e eu vou puxando para as bordas. É esse movimento que a gente faz quando quer dar uma cobertura na superfície toda, usando o torno. Então, novamente aqui vou carregar, olha, vou ligar o torno. E vou começar, olha, aqui do centro, ó, e vou puxando para as bordas. Carrego mais uma vez, olha, e vou fazendo esse movimento. É muito satisfatório, né, gente, ver essa pintura aqui com torno. Eu realmente adoro. Vocês viram que eu carrego o pincel e vou aplicando. Olha, carrego mais um pouco, ó. E o movimento do torno faz a pintura e fica uma pintura perfeita, porque aqui não ficam as marcas da pincelada, né? E fica muito bonito o resultado final. Aí a mesma coisa, se eu estivesse utilizando o torno manual, eu estaria agora aqui com a mão, né? Impulsionando o torno para ele rodar, mas com esse torno elétrico vocês viram que é muito prático. Eu passo a tinta, inclusive, sobre a faixinha laranja, passo sobre tudo. E pronto, gente, olha só, tá todo pintado, uma pintura bem perfeita. Agora é só parar o torno. E a pintura já está pronta. Se precisar dar mais uma demão, não tem problema, é só você ligar novamente
e continuar passando até ficar bem coberto, mas eu já gostei bastante da cobertura que deu no prato, tá? Então agora a próxima etapa é nós deixarmos essa tinta acrílica secar bem para depois dar o acabamento com verniz que eu vou ensinar para vocês e essa peça tornar-se totalmente lavável. E agora que a tinta já secou bem, vamos para o acabamento. Mas olha só, gente, que tirar aqui do torno, olha só a perfeição, né, do resultado da pintura feita no torno. Não fica nenhuma marca de pincelada e a pintura fica super lisinha. Eu gosto bastante de pintar contorno por causa do resultado que realmente fica muito bonito. E agora, para essa peça tornar-se lavável, nós precisamos passar algum tipo de verniz. Se você vai lavar, vai ser um prato utilitário, eu só não recomendo a utilização do verniz acrílico à base de água, porque ele não tem tanta potência de proteção à lavagem quanto os vernizes, né, que são à base de solvente. Então, vou dar algumas sugestões. Olha, você pode usar o verniz geral, que é um verniz incolor, que ele protege muito da lavagem, da água. Pode usar também a laca chinesa. A laca chinesa ela vai dar um acabamento bem brilhante, mas ela é também muito boa para impermeabilizar, né, aqui a tinta. Pode usar também a goma laca incolor. Se você optar pela goma laca incolor, aí eu sugiro que você passe 2 demãos. Passa a primeira, deixa secar bem e passa uma segunda, porque como ela é à base de álcool, ela não é tão potente quanto esses vernizes aqui. O verniz geral e a laca chinesa, você pode passar uma demão só, que será o suficiente. Mas a goma laca incolor, se você optar por ela, então aplique 2 demãos. Ou então você pode usar, que é o que eu sempre prefiro, né? Os vernizes aqui em spray, que esses vernizes, além de proteger muito bem, eles dão um acabamento bem bonito. Esses aqui vocês aplicam somente o spray e todos esses outros vocês podem aplicar, né, com um pincel macio, passa em toda a peça até secar, tá? Hoje eu vou usar esse aqui, tinha um verniz incolor de acabamento brilhante. Aí você pode optar também, gente. Se você quiser que continue o acabamento fosco, use um verniz fosco. E esses vernizes aqui, eles têm também o semibrilho, que aí também fica bem interessante o resultado. E pode usar também, né, se preferir, o semibrilho. Então, esta é a opção para quando nós não vamos levar a peça ao forno. Mas como eu já mostrei para vocês, utilizando como acabamento no lugar aqui da tinta chalk ou da tinta acrílica, a Decorfix 150 ou a Vitro 150 na cor branca, como eu fiz nesse prato aqui, aí depois que você passa, espera as 24 horas, leva para queimar no forno, aí não precisa passar verniz. Aí já está pronto, já pode lavar. Quando nós utilizamos as tintas, né, à base de água decorativas, aí precisa utilizar o verniz, que são tintas que não fixam no forno com queima. Aí é importante colocar o verniz. Agora, se for um prato decorativo, aí não há necessidade. Você pode passar até um verniz à base de água que não tem problema. Mas se for um prato para o dia a dia, aí precisa do verniz mais forte, tá? E para aplicar, gente, é muito fácil. Primeiramente, misturamos bem aqui o verniz e aplicamos uma camada fina, tá? Sempre que você for aplicar verniz em spray, nunca aplique uma camada muito grossa, porque ele pode escorrer. Aplique camadas finas. Se você achar depois que precisa de mais uma camada, espere secar e aplique outra, mas sempre camadinha bem fina. É o ideal. Pronto, gente, olha. Passa aqui nas laterais, aqui na parte do centro e pronto. Agora é só deixar secar e o nosso prato já estará pronto. Então, logo após a secagem, eu volto para nós vermos aqui o resultado final do nosso trabalho, que ficou maravilhoso. Bem, agora que o verniz já secou, vamos ver o resultado. E olha só, gente, que lindo ficou o nosso prato. Olha só a faixinha aqui ao redor, como deu um charme, né? Todo especial a essa peça. Muito legal, né, gente? Então, na aula de hoje, você aprendeu várias maneiras de utilizar
os pratos transparentes com os decalques de queima em forno doméstico. Essa maneira, utilizando a tinta de queima, olha só, o fundo ficou muito parecido, né, com a tinta chalk que eu passei neste outro prato. E também da outra forma, como eu ensinei no início da aula, deixando o prato sem nenhum tipo de fundo, né, deixando o prato transparente, que também ficou muito bonito. E depois, gente, me diz aí nos comentários quais as maneiras que vocês acharam mais bonitas, se o prato todo transparente, se o prato com a tinta chalk ou o prato de queima em forno doméstico com a tinta Decorfix. Me diz aí que eu vou ficar muito contente em saber. Então, se você gostou de mais essa aula do curso de decalque, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal, que é bastante importante. Tchau, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser.